E as formas de mediação, como nós vamos fazer isso? Tá? Como nós vamos fazer isso? Então, eu preciso definir lá os conteúdos. Qual que é o grande problema apontado pelos autores, que de repente pode aparecer em provas, enfim? Vejam, definir conteúdos é uma prática fundamental, mas antes eu preciso ter os objetivos. Com base nos objetivos, nós definimos os conteúdos. Existem os 3 grandes elementos do processo didático. Quais são? Objetivos. Para alcançar os objetivos, nós temos os conteúdos, o que eu preciso ensinar para o meu aluno para ele alcançar aquilo que eu desejo que ele alcance. E a metodologia. Como eu vou ensinar isso para que ele alcance aqueles objetivos? São os 3 elementos essenciais do processo didático. São os únicos, Vinícius? Não. O aluno é um elemento do processo didático, por exemplo. Não é? Então seria um outro elemento. Agora, vejam o seguinte. Quadro geral de conteúdos. Normalmente nós temos. Qual é a crítica que se faz? Quando esse quadro geral já é definido por um material didático e o professor, na verdade, nem tem um conhecimento desses conteúdos porque não foi ele que escolheu. Nesse momento, o autor faz a seguinte crítica. O livro didático é muito importante. Ele é um guia fundamental, mas ele tem que ser utilizado como recurso, não como o curso. Ele é um recurso e não o curso. Porque o professor não pode ficar refém daquilo que está no livro didático, uma vez que não foi ele que escolheu aqueles conteúdos. E o professor alienado é justamente aquele professor que trabalha no piloto automático e não vê sentido no que faz, trabalha por sobrevivência, é justamente aquele que opera, que executa planos que não foi ele que planejou. Então é muito importante que o professor, sim, participe ativamente do processo de escolha e seleção dos conteúdos. Proposta geral metodológica, gente, então está lá presente também, não é? Como o professor pretende seguir no desenvolvimento da disciplina. Então, nós não estamos estudando didática aqui, eu vou trazer conteúdos de didática mais para frente, também tem as lives do Instagram, aí a gente pode falar mais de metodologia, mas é importante definir já recursos metodológicos. Então, eu vou, durante o meu ano letivo, eu vou trabalhar com aulas expositivas, eu vou trabalhar com práticas de leitura, rodas de leitura, eu vou trabalhar com seminários, eu vou trabalhar com, enfim, com N estratégias que sejam condizentes com a disciplina que eu ensino e, obviamente, com os alunos que eu tenho, porque nós sempre estamos olhando para a aprendizagem e não para a vaidade do professor de fazer algo espetaculoso, não é? Proposta de avaliação. Identificação de necessidades e intervenção. A gente também depois tem que ter uma aula só de avaliação. Identificação de necessidades é a avaliação centrada no aluno. É quando a avaliação ela não é sinônimo de mera verificação, ela é processo. Tá? Então o professor está o tempo todo identificando necessidades e intervindo. Ele está avaliando o tempo todo e, obviamente, que nós precisamos avaliar o início, o processo e o fim. Né? Fazer, por exemplo, o diagnóstico. Então, função diagnóstica, função formativa, avaliação processual, função somativa, avaliação final. Depois a gente fala sobre isso numa outra aula. O que mais que nós temos aqui, Vinícius? Importante. Gente, só um detalhe, me perdoem. Só um detalhe, eu vou puxar aqui, porque senão é muita coisa para falar. Com relação aos conteúdos, vocês sabem que existem tipos, existe a tipologia dos conteúdos, não é? Então, existem os conteúdos conceituais. Então, neles nós estudamos valores, no caso, fatos, princípios, conceitos. Os procedimentais. Esses aqui implicam saber. Esses aqui, saber fazer. Saber fazer. E os atitudinais, que implicam saber ser. O que é interessante? É interessante que a gente tenha objetivos para cada um deles. Então, eu tenho objetivos específicos para conteúdos conceituais, eu tenho objetivos específicos para conteúdos procedimentais e eu tenho objetivos específicos para conteúdos atitudinais.
Tá? Então, objetivos específicos para cada tipo. Beleza? Um outro ponto muito interessante é o seguinte: por que ensinar conceitos, procedimentos e atitudes? Vygotsky, por exemplo, não falava de tipos conceituais, procedimentais, atitudinais. Isso faz parte de uma didática mais recente. O Zabala, por exemplo, fala bastante disso, né? Então, o que acontece? O Vygotsky entendia assim: no processo de ensino, nós temos que ajudar o aluno num processo de estruturação sináptica. Em outras palavras, o processo de estruturação mental é isso, estruturação sináptica, estruturação da aprendizagem. E para aprender, eu preciso observar um objeto por diversos ângulos. Então, saber o conceito, saber utilizar aquilo na prática é importantíssimo para que eu tenha uma aprendizagem significativa, para que essa estrutura sináptica de fato aconteça e aconteça bem, para que eu realmente possa dizer, aprendi. Tá? Então, Vygotsky já dizia isso lá por volta de 1920, né? Bem, o que mais, gente, que nós temos? Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Vamos lá, vamos lá. Só um ponto aqui com relação a métodos também. Eu vou colocar aqui, ó, importante. O que é importante, Vinícius? Vou explicar. É importante que o meu aluno aprenda os conteúdos que eu tenho para ensinar? Sim. Tanto os conceituais, procedimentais, atitudinais, maravilha. Mas é muito importante que os meus alunos também aprendam o método. O processo metodológico é fundamental. Por quê? Porque hoje nós queremos formar o sujeito produtor de cultura. O que é o sujeito produtor de cultura hoje? É o sujeito que sabe aprender, que sabe pesquisar, é o aprender a aprender. E como que ele faz isso? Somente a partir de conhecimentos? Óbvio que não, porque nessa realidade que nós vivemos, conhecimento é produzido o tempo todo, informação é gerada o tempo todo. Qual é a capacidade que o meu aluno tem de buscar informações e construir conhecimentos, fazer leituras e gerar conhecimentos, e dizer, oh, eureka, entendi, descobri, aprendi. É a partir do método. É a partir do método. É o que o Levi Pierre diz, né? O que ele fala? Ele fala o seguinte, que dentro desse mundo cybercultural, dentro dessa cybercultura, nós temos que ter essa capacidade de fazer escolhas. O que me interessa? O que eu preciso? Do que eu preciso, né, para construir determinados conhecimentos? Porque é muita coisa o tempo todo e não dá para saber tudo. Então, o método é tão importante quanto o conteúdo. Tá? Então, já também lembrando um pouquinho do Pierre Levy. O que mais? Fontes de pesquisa. Então, no processo de ensino-aprendizagem, a gente define lá livros, textos, sites, revistas, etc. Agora eu vou bem rapidão, tá, gente? Interação com outras disciplinas. Então, já está lá planejado o trabalho interdisciplinar e a exploração dos temas transversais. A gente sabe que o tema transversal é o elo fundamental para a realização do trabalho interdisciplinar, para que a gente possa conectar, articular as disciplinas. Eu preciso de um tema relevante. Integração com atividades extra-classe, por exemplo, coloco lá no meu projeto, ó, esse ano tem mostra cultural, tem feira de ciências, tem Olimpíadas de matemática, etc. E aqui um ponto que eu acho muito interessante, que são as normas estabelecidas, tá? Registro do contrato pedagógico ou didático pedagógico das normas de convivência em sala. O que é isso, gente? São as normas que nós estabelecemos com as crianças, com os alunos, né? Existe, na verdade, uma diferença entre contrato pedagógico e contrato didático, tá? Se vocês quiserem colocar aí a diferença, para alguns autores existe essa diferença. O que é o contrato pedagógico? O contrato pedagógico é aquele que eu faço com as crianças com relação às normas de convivência. Então levantar-se, participar, ir ao banheiro, tudo isso. O momento que a criança tem mais liberdade, o aluno tem mais liberdade, o momento em que o professor precisa dele mais focado. Esse é o contrato pedagógico.
Então, o contrato pedagógico está preocupado com normas de convivência, tá? Isso não está nesse livro, não é desse livro, estou colocando um plus aí. E o contrato didático é o contrato estabelecido exatamente com relação àquilo que vai ser ensinado. Por exemplo, eu chego lá na minha sala de aula, eu digo assim, pessoal, é o seguinte, a gente vai estudar geografia, coloco aqui, traço aqui, e eu vou, ó, esse é o tema, por que vocês vão estudar esse tema? Por isso, por isso, por isso, por isso, é importante, nós vamos estudar isso em tantas aulas, tá? Eu vou utilizar essas atividades, papapá, papapá, e eu quero que você aprenda isso. Esse contrato é o contrato didático, é aquele que prepara o aluno para participar do processo de forma consciente e ter a possibilidade de aprender melhor e saber o que ele está aprendendo, para que ele está aprendendo e o que o professor espera dele. Esse seria um contrato didático, tá bom? E depois um campo para as observações, espaço para outros registros sobre o processo na sua globalidade. Então, conforme o professor vai executando tudo isso, ele vai fazendo novos registros. Uma coisa, gente, que que eu não posso deixar de falar, que é, vou trabalhar a minha área do conhecimento e minha disciplina numa perspectiva transformadora, então eu tenho que trabalhar também, e também procurando a construção de conhecimentos significativos, né, sempre a partir da problematização, ok? Então os temas nunca são simplesmente transmitidos. Existe sempre uma condução do processo didático a partir da problematização. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aquilo que eu ensino nunca aparece como uma verdade acabada. É isso e pronto. Nunca é uma palavra muito forte, não é? Mas para que serve a problematização? Serve justamente para que a gente possa duvidar também daquilo que está por trás do que eu ensino. O que está por trás desse conteúdo? O que está por trás desse conceito? O que está por trás dessa definição? É importante que a gente saiba. Então, aí nós temos um ensino crítico, problematizador e que leva a uma aprendizagem significativa e mais consciente da realidade, tá?